Na economia soviética até 1985, fábricas e fazendas tinham como principal objetivo cumprir a meta de produção determinada pelo governo central. Não havia um sistema de preços flutuantes para insumos e produtos. Era o governo que determinava quantos e quais produtos seriam produzidos e calculava quanta matéria-prima seria necessária. Como o Estado elaborava um plano para os próximos 5 anos, esse modelo recebia o nome de economia planificada. A eficiência e boa gestão eram penalizadas. Se a meta de produção fosse superada, era sinal de que a fábrica podia produzir mais e a próxima meta subiria para esse novo patamar, tornando a vida mais difícil para os gerentes e trabalhadores. Se fosse possível economizar matéria-prima, era sinal de que a fábrica podia receber menos material no próximo plano quinquenal, também tornando a vida difícil para o pessoal. A falha desse modelo é óbvia, o incentivo era produzir menos, gastando mais. A perestroika começou em 1985 para dar mais liberdade às unidades produtivas. A Lei sobre Empresas Estatais, de 1987, determinava que as empresas estatais deveriam se autofinanciar, introduzindo a noção de lucro e fluxo de caixa, mas os preços ainda eram fixos e a empresa deveria obedecer às ordens do Estado. Quebrando esse paradigma, veio a Lei sobre Cooperativas, de 1988, que legalizava a abertura de empresas privadas para oferecimento de serviços e bens de consumo. Essas empresas poderiam decidir seus próprios preços e clientes, devendo apenas pagar impostos. Pela primeira vez em muito tempo, uma boa gestão e eficiência econômica se tornaram prioridades para produtores russos. Foi nesse ambiente de empreendedorismo crescente que surgiu a 1C em 1991, fundada por Boris Nuraliev. Seu primeiro produto era o 1C Contabilidade para MS-DOS, um software simples e barato, mas adaptado à contabilidade caótica da Rússia nos anos 90. Foi a ferramenta certa criada na hora certa, tendo enorme sucesso entre as nascentes empresas privadas, que precisavam de boa administração para sobreviver em uma economia pós-soviética. Mas a 1C tinha uma ambição maior, criar um software indispensável para a gestão de qualquer empresa russa. Um software desse tipo se chama ERP. Nele, uma empresa pode unir as planilhas e cadernos de diferentes departamentos em um único sistema de gestão. O registro de estoques, vendas, compras, clientes e produtos se torna instantâneo e organizado. Normalmente, uma desenvolvedora de ERP funciona da seguinte forma: um time de programadores cria um software gigantesco, completo e universal, para ser usado em empresas de diferentes ramos. Uma empresa que queira usar esse software precisa comprar uma licença caríssima, e qualquer customização avançada deve ser feita por consultores certificados pela empresa detentora do software. Esse modelo de negócio era inviável na caótica economia pós-soviética por três motivos. O primeiro é que um RP grande e completo seria caro demais para as empresas russas, que ainda estavam começando. O segundo é que esse ERP seria rígido demais para se adaptar às leis fiscais e contábeis da Rússia, que mudavam constantemente e eram muito complexas. O terceiro é que as práticas de gestão da época eram uma coleção de improvisos, aventuras e velhos hábitos soviéticos. Não havia um padrão que um único software pudesse atender. Para contornar esses problemas, a 1C traçou uma estratégia radicalmente diferente. Em vez de criar um ERP gigantesco e universal, ela focou em desenvolver uma plataforma de programação própria. Com essa plataforma, ela criou softwares padrão genéricos, como já mencionado no 1C Contabilidade. Então, ela vende essa plataforma e as soluções genéricas para milhares de empresas parceiras espalhadas pela Rússia. Essas parceiras fazem um trabalho de campo, entram em contato com as empresas locais para oferecer não uma solução rígida, mas um ERP único, 100% customizado para a realidade de cada cliente. O coração do modelo é a plataforma de desenvolvimento. Por meio dela, milhares de desenvolvedores podem alterar o código dos programas da 1C para adaptá-lo à legislação local e às práticas internas próprias de cada empresa cliente. Assim, se resolvem os problemas do mercado de ERPs. Não há um único produto grande e caro, mas sim várias soluções acessíveis e personalizadas para cada cliente final. Caso uma lei qualquer mude, as empresas parceiras podem adaptar os sistemas de seus clientes em questão de dias. Principalmente, as empresas não precisavam ter uma estrutura de gestão específica para usar um software da 1C. Bastava que uma parceira local estivesse disposta a mudar uma solução para elas, usando a plataforma de programação da 1C. A 1C Enterprise Script é uma Domain Specific Language. Isso significa que a linguagem não foi feita para criar qualquer coisa, como JavaScript ou Python. A sua única aplicação é automatizar processos de negócio dentro da plataforma 1C Enterprise, o que não impediu os russos de recriarem Tetris com ela. O desenvolvedor usa o lado designer da plataforma, enquanto o usuário final usa o modo Enterprise. O designer vem com blocos de construção pré-prontos, que podem representar diferentes elementos de uma empresa. Esses blocos são chamados objetos de metadados. Um exemplo é o catálogo, que pode representar uma lista de qualquer coisa mais ou menos fixa, produtos, clientes, fornecedores, funcionários. Outro exemplo de objeto de metadados é o documento, que pode representar um tipo de evento frequente na empresa, ordem de compra, folha de pagamentos e assim vai. Esses objetos são criados e modificados majoritariamente por meio de interfaces visuais, mas o script é usado para configurar comportamentos complexos. Isso torna a plataforma de baixo código, ou low code. Por exemplo, por meio da interface do designer, o programador cria um documento chamado Notas Fiscais e, por meio do script, determina que se o campo cliente pertencer ao catálogo Clientes VIP, o campo desconto receberá um valor de 10%. O usuário final desse sistema, um funcionário de alguma empresa russa, usa apenas o lado Enterprise para registrar uma nota fiscal no sistema, e o desconto será aplicado automaticamente se valer aquela regra. Esse é o propósito de um C Enterprise Script, fazer com que os objetos de metadados se relacionem de forma infinitamente customizável.
Como você já deve ter deduzido até aqui, o fato de a linguagem usar keywords russa é para torná-la acessível aos desenvolvedores. Nos anos 90, poucas pessoas falavam inglês na Rússia, e a 1C não poderia esperar que elas aprendessem. Para tornar a plataforma ainda mais acessível, a 1C escreveu uma documentação ampla da plataforma e do script, e forneceu cursos de capacitação para desenvolvimento em 1C. Qualquer pessoa no mundo pode baixar a versão de treinamento e aprender a programar na plataforma, e é exatamente isso que eu fiz. Clicando no link da descrição, vocês vão chegar nessa página aqui, em que vocês podem clicar nesse link para baixar o programa. Vocês muito provavelmente vão ter que criar uma conta, certo? Vocês podem usar um e-mail pessoal, um e-mail temporário. Vocês vão chegar nessa página aqui, em que vocês podem baixar para os diferentes sistemas operacionais. Eu instalei para o Windows aqui, né? Eu tinha instalado para o Linux, mas para gravar eu precisei do Windows por causa do OBS. Então vamos adicionar uma infobase. Uma infobase é uma aplicação, certo? Um software ERP que nós vamos criar, nós vamos configurar. Vamos criar uma, certo? Nós vamos criar uma do zero, nós não temos nenhum template. O nome da infobase vai ser o meu ERP, a gente vai criar um fucking software aqui, né? O diretório vai ser isso aqui mesmo. A linguagem é muito importante que a gente coloque russo, porque a gente quer que o nosso script ele seja primariamente em russo, certo? Então, a gente está dizendo que o software ele tem que preferir a língua russa como principal do script. Então, chegando aqui, a gente vai em abrir configuração. Nós vamos criar um catálogo, certo? Nosso catálogo, a gente pode armazenar qualquer coisa. A gente poderia fazer um catálogo de produtos e coisas assim. A gente vai fazer um catálogo de clientes. Eu vou escrever clientes em russo. Agora é tentar achar as letras, né? O teclado não é fácil. Poxa. É melhor eu... Aqui, achei o L. Pronto. Uma letra. Cliente... É horrível aprender um novo teclado, gente. Opa. Cliente. Cadê? Cliente. Pronto, cliente. Então, catálogo de clientes, certo? Esse vai ser o nome do nosso catálogo, certo? Agora os dados. Quais são os atributos que nós queremos que nossos clientes tenham? Um atributo padrão, que por algum motivo não está aqui, é o atributo de nome, certo? Cada cliente obrigatoriamente vai ter um nome. Isso é básico para todo catálogo. Todo catálogo vai ter um atributo de nome que por algum motivo não aparece aqui. Um outro atributo que a gente vai querer que os nossos clientes tenham é um CNPJ, certo? Que os nossos clientes são pessoas jurídicas, então eles têm um CNPJ. Obviamente, CNPJ não existe no Brasil, né? Não existe na Rússia. A gente está saindo um pouco do contexto aqui para ficar fácil de entender. O CNPJ é uma string de... Vai ser uma string, certo? Não vai ser um número, não vou colocar como número, eu vou colocar como uma string. E vai ter o comprimento de 14 letras, que é o comprimento de um CNPJ de verdade, pelo que eu pesquisei. Vamos fechar. E agora a gente vai querer adicionar um script no nosso catálogo para que ele funcione de uma maneira que nós possamos configurar. Então a gente vai aqui, clica com o botão direito em cliente, coloca Open Object Module. Object se refere ao objeto de metadado. Então é aqui que a gente vai colocar o nosso script. Vamos aqui em Text, Procedimentos e Funções. Aqui temos todas as funções que nós podemos colocar no nosso script para o catálogo, certo? Para o catálogo de clientes. Só que infelizmente está em inglês, né? Eu queria que tivesse em russo. Quando eu testei no Linux, estava em russo. Talvez no seu computador esteja em russo, esteja em inglês, não sei o que fazer. Eu acho que a melhor opção seria você baixar todo o software em russo, mas como não apareceu essa opção no Windows, né? Só apareceu para baixar na linguagem do sistema que aqui está em português, né? Então ele baixou o software em inglês. Infelizmente não deu para fazer isso, mas eu vou copiar e colar o código aqui, certo? O que a gente vai fazer nesse código? A gente vai iniciar um procedimento, certo? Que esse procedimento vai ser executado toda vez antes que o usuário registrar um novo cliente, e a gente vai passar uma variável que é a variável cancelar, certo? Uma variável que já tem esse nome padrão, que ela vai servir justamente para cancelar a operação de registrar um cliente. Então, a variável também que já vem para o padrão é um dos atributos, né? Um dos atributos do nosso catálogo, do nosso cliente,
que é o nome, né, a descrição dele, é aquela variável que eu falei que já vem pro padrão. Ela vai receber ela mesma, só que em caixa alta, certo? Em letra maiúscula. Essa função, ela retorna a string que está dentro, só que em caixa alta, certo? Então, a gente vai fazer nome receber o nome, só que transformado em caixa alta. Isso aqui é uma coisa bem comum, né, em várias linguagens. Vocês não devem achar essa sintaxe estranha, né? Então, a gente vai começar um laço condicional. Se, aí direto aqui, a string estiver vazia, qual string? CNPJ. Então, se a string CNPJ estiver vazia, então, você tem que dizer o então aqui. Mande a mensagem, né, subsheet, print, né, escreva na tela, o campo CNPJ deve ser preenchido, certo? Então, essa é a mensagem que nós queremos printar. Ponto e vírgula para finalizar a linha. Então, a variável cancelar que a gente viu aqui no começo, ela vai receber o valor verdadeiro, porque como o campo CNPJ está vazio e o CNPJ faz parte da informação do cliente, a gente não quer salvar esse cliente. Então, a gente vai cancelar essa operação de registro. Aqui a gente tem o fim C, a gente tem que indicar o laço, o laço condicional por fim C. E aqui o fim do procedimento a gente também tem que indicar. Perceba que não tem, tipo, chaves, não tem essas coisas, tipo, é uma linguagem bem simples. Tá. Agora, para rodar esse código, a gente vai em debug, start debugging, e agora a gente vai entrar, tipo, na perspectiva do usuário da empresa que está usando esse RP para realmente registrar um cliente. Então, a gente vai clicar em Yes aqui para salvar o nosso negócio e rodar ele, basicamente. Então tá, então imagina que a gente é o cara na empresa lá e a gente quer registrar um novo cliente. A gente vai aqui no nosso catálogo que a gente criou, clica. Vamos criar um novo item na nossa lista. A descrição dele, que é vai ser, que é o nome do cliente, né? Vai ser cliente muito legal. O CNPJ, vamos preencher o CNPJ, certo? Com um CNPJ que não é válido de verdade, mas só para ser um exemplo. 1, 2, 3. São 14 dígitos, né? Então, 10, 11, 12, 13, 14. Isso. Salvar e fechar. Pronto. A gente criou um cliente muito legal. Tem uma mensagenzinha aqui adicionada. E se você for ver, ele tem um código. Isso também é uma variável que está implícita, né? É um atributo que você meio que não escolhe. Tipo, assim como a descrição. Todo cliente tem uma descrição. Todo cliente tem um código. E o CNPJ, que é o campo que a gente criou. A gente poderia ter muito mais campos aqui. A gente poderia ter, tipo, telefone. Não sei realmente. Eu não entendo de empresas. Mas podia ter um telefone aqui. Vamos criar um novo coisa. E vocês podem perceber que o nome ficou em caixa alta, né? Porque a gente falou que o nome tinha que ser modificado para ficar em caixa alta. Agora vamos colocar a descrição aqui. Descrição é cliente chato. CNPJ eu vou deixar vazio, porque eu não quero falar mais desse cliente chato. Só que o nosso sistema não vai deixar, ele vai falhar, certo? A gente colocou a variável cancelar como verdadeira, então ele não vai cancelar. Ele não vai salvar. E a mensagem é que o campo CNPJ ele tem que ser preenchido, certo? Então eu vou ter que preencher o campo CNPJ com alguma coisa aqui. Eu vou preencher só com 1. E aí tem um bug no nosso código, né? Que como o CNPJ ele precisa ter, na vida real, né? Tem que ter 14 dígitos. A gente deveria ter algum C ali para verificar se ele tem 14 dígitos. Só que o único C que a gente tem é que se a string tá vazia ou não. Então ele acaba podendo salvar um CNPJ comum. Isso tecnicamente é um bug no nosso código, é uma coisa que não deveria acontecer de verdade. Então, se você quiser vir aqui no tutorial, nessa página, né, onde a gente baixou e ver o tutorial, fazer toda essa introdução ao negócio, aprender como funciona a linguagem, você pode tentar, na teoria, codar e fazer um bagulho que funcione aqui, né? Se o tamanho da string for diferente de 14, você manda uma mensagem para o usuário preencher de novo e cancela a operação, certo? Fazer a mesma lógica, só que verificando com 14, se tem 14 letras. Tá aí uma lição para casa. A estratégia deu certo. A 1C praticamente tem o monopólio de RP em pequenas e médias empresas na Rússia. Ela só ainda não tinha penetrado completamente nas grandes corporações, que ainda preferiam alternativas estrangeiras. Mas este cenário está mudando. Após a invasão da Ucrânia, a SAP, uma empresa alemã e principal concorrente da 1C entre as grandes empresas, encerrou suas operações na Rússia. Apesar desse isolamento do mundo ocidental,
A 1C está se internacionalizando entre os países do terceiro mundo, principalmente na Ásia Central e América Latina. Mas não achei nada sobre o Brasil. Se você achou que a 1C produziu apenas softwares de gestão empresarial, você está enganado. Eles também tiveram seu estúdio de desenvolvimento de jogos, o 1C Game Studios, mas ele se tornou independente em 2022. Esse novo jogo deles parece que vai ser bem legal. Obrigado por assistir o vídeo.